No domingo passado, nós iríamos fazer a Santa Ceia, mas eu decidi deixar para hoje a Santa Ceia, e eu prometo aos irmãos que eu não vou demorar hoje na ministração. Eu vou tentar, apesar que eu tenho aqui 8 folhas para pregar, eu vou tentar pregar bem rápido, no máximo 35 minutos, amém? Hoje vai ser rápido, e para nós darmos tempo para a Santa Ceia do Senhor, amém? Apesar que hoje começou o culto mais tarde, então eu posso passar um pouco mais do horário, né? 1 Samuel capítulo 5, verso de número 1, nós iremos ler até o verso de número 7, por favor, você que trouxe a Bíblia, nós vamos ler o capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 7, lembrando aos irmãos que nós estamos fazendo a exposição do primeiro livro de Samuel, né? Estamos fazendo a exposição, ministramos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, e hoje eu quero trazer para os irmãos 2 capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 6. Eu acho que a partir de agora nós vamos ter que ir pegando vários capítulos para ir estudando, porque senão eu não vou conseguir terminar essa pregação esse ano. São 32 capítulos, e se nós não dar uma corridinha aí, nós não terminamos esse ano não, amém, irmãos? Então hoje eu vou ministrar para vocês o capítulo 5 e o capítulo 6 de Samuel. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, puseram-no e pôs no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça e ambas as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdote até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdote, e os assolou, e os feriu com hemorródias em Asdote e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdote que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a tua mão é dura sobre nós, sobre Dagom, nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te glorificamos mais uma vez, porque estamos na tua casa, estamos na tua presença, em um culto que o teu nome, Pai, é a principal figura ou o principal nome a ser adorado. Deus, nós te louvamos por todas as obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós estamos diante da tua palavra, e esta palavra, Deus, ela é viva, ela traz vida, ela é alvissareira, ela transforma, Senhor, a tua palavra. Por isso nós pedimos o teu Espírito Santo que nos faça entender e compreender, que as nossas mentes sejam iluminadas pelo Senhor e o nosso coração seja inclinado à tua voz. Em nome de Jesus, oramos e pedimos a tua graça mais uma vez, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de nós falarmos aqui sobre o capítulo que lemos e o capítulo 6, eu vou fazer uma breve recapitulação do sermão de domingo passado, onde nós
falamos sobre a morte dos líderes de Israel, que foi a morte de Ofni, Finéias e do sacerdote Eli. Nós falamos sobre a vitória dos filisteus sobre o exército de Israel. Nós destacamos a morte ali de 34 mil homens que foram mortos em campo de batalha, né? E também falamos do terrível dia onde a arca da aliança, a arca de Deus, foi tomada, e a própria nora do sacerdote dizendo, e acabou, que significa, foi-se a glória de Israel. E tudo isso que nós falamos no domingo passado está registrado no capítulo 4. Se você quiser dar uma relembrada, é só ler lá na sua casa, amém? Agora nós vamos fixar aqui o nosso entendimento no capítulo 5 e capítulo 6. Antes, a título de introdução, eu quero iniciar fazendo um pequeno rascunho do inimigo que aqui está posto no capítulo 5 e capítulo 6. Quem é o inimigo aqui? O inimigo é os filisteus, né? E de acordo com o Antigo Testamento, os filisteus, eles eram descendentes de um homem chamado Causluim. Causluim, ele era neto de Cã, lá do início da Bíblia, né, em Gênesis capítulo 10. E dentro da cidade dos filisteus, a Filistia, existiam 5 grandes cidades. Essas 5 grandes cidades era comandada por 5 grandes príncipes. Esses 5 grandes príncipes que comandavam essas 5 grandes cidades tinham como líder, tinha como entidade principal 3 deuses. O primeiro era Dagon, que era considerado o pai de todos eles. O segundo chamava-se Astarote, e o terceiro chamava Beuzebu. Essas 3 entidades espirituais, eles eram aqueles que eram adorados, os deuses adorados dentro da Filistia. Lá na Filistia tinha 5 cidades. A primeira chamada Asdote, a segunda chamada Asquelon, a terceira chamada Ecrom, Gate e Gaza. Essas cidades, todas as vezes que se levantava em batalha contra Israel, essa cidade se reunia para lutar contra o povo de Deus. Tanto é que, através da Bíblia, nós identificamos que os filisteus foram os grandes inimigos de Israel. Um dos grandes inimigos de Israel. Há relatos na Bíblia dessas 2 nações guerreando, principalmente no tempo dos juízes e principalmente no tempo de Saul e de Davi. Essas 2 nações, elas, por muitas vezes, diversas vezes, elas vão se guerrear. Interessante que os filisteus, eles vão desaparecer do mapa, justamente na época dos babilônicos, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, leva cativo Israel, né? Acho que a maioria conhece essa história. O povo de Israel é levado cativo, Jerusalém é destruída, os muros de Jerusalém é quebrado, as casas são destruídas, os homens são mortos, as mulheres são pegas para si e os jovens são levados escravos para a Babilônia. Nesta mesma época que Israel foi cativo babilônico, o povo da Filistia, os filisteus também foram, só que com uma diferença. 70 anos depois da prisão, o povo de Israel volta para Jerusalém, reconstrói as suas casas, reconstrói os seus muros, reconstrói o templo e inicia mais uma vez a sua vida, a sua nação, a nação de Israel. Já os filisteus não, os filisteus desaparecem do mapa, não há relatos mais sobre os filisteus. O que sabemos é a localidade de onde era esse povo viveu, mas eles desapareceram do mapa. Há quem diga que este foi o castigo de Deus por ter se levantado contra os filhos de Deus. Amém? Amém? Vamos lá. Eu quero dividir esses 2 capítulos em 3 cenas. Escute bem.
eu vou dividir esses 2 capítulos em 3 cenas. A primeira cena é chamada cena da estátua, que foi o texto que nós lemos. A segunda cena é a chamada cena da peste bubônica, e eu vou explicar para vocês o que é. E a terceira cena é a cena da volta da arca de Israel. Então não perca, escute bem. Primeira cena, a cena da estátua. A segunda cena, a cena da peste bubônica. E a terceira cena é a cena da volta da arca de Deus. Amém? Vamos lá, deixa a sua Bíblia aberta, por favor, capítulo 5. Nós vamos agora entender aqui cada uma destas cenas. A primeira cena é a cena da estátua. O que acontece? O capítulo 5, verso 1 ao verso 7, vai narrar que o povo dos filisteus, depois de ter vencido o povo de Israel, eles pegam a arca e levam a arca de Ebenezer, que foi mais ou menos a localidade da guerra, e leva até Asdote. Chegando lá nesta cidade, tinha um templo muito grande, com subcâmeras, com uma torre de vigia, um templo muito bonito, mas porém era um templo de adoração pagã a um deus chamado Dagon. Eles pegam essa arca e colocam a arca de Deus, que representa a presença de Deus, é o símbolo máximo da presença de Deus, e coloca aos pés de Dagon. Por que eles pegam essa arca e colocam aos pés de Dagon? Para exatamente isso que você está pensando, para demonstrar que Dagon era maior e que a arca de Deus era menor, que Dagon era superior e a arca de Deus era inferior, que Dagon era o poderoso e que Deus era fraco. Interessante, porque lá no capítulo 4, verso de número 7 e 8, versos 7 e 8, vai dizer que quando os filisteus estavam na guerra, e eles tiveram 2 partes da guerra, né? A primeira parte da guerra eles vencem a guerra, mata 4.000 homens. Na segunda parte da guerra, o povo de Israel traz a arca. Quando o povo de Israel traz a arca, o povo de Israel começa a gritar. Vocês lembram de domingo passado eu falando sobre isso? O povo de Israel começa a gritar. Quando eles começam a gritar, os filisteus olham um para o outro e falam: o que está acontecendo? Nós estamos lutando aqui na guerra, vencemos a primeira parte, matamos mais de 4.000 homens, agora eles estão do outro lado cantando, gritando, um alvoroço de alegria. O que é isso? Aí quando vai saber, eles descobrem a alegria do exército inimigo, era a arca de Deus tinha chegado. O texto vai dizer no verso 8, e no verso 7 e no verso 8, que caiu uma tristeza nos filisteus, um temor se levantou nos filisteus, né? Pelo fato de a arca ter chegado. Por que eles ficaram tristes? Porque eles sabiam que a arca de Deus representava a presença de Deus, e onde a arca de Deus passava, os inimigos caíam. Diante disso, eles vão se entristecer, mas o texto vai dizer que eles vencem a batalha, eles ganham a batalha. Eles pegam a arca, colocam a arca aos pés de Dagon, dizendo aí, vencemos a batalha. Sabe por que nós vencemos a batalha? Porque o Deus de Israel é fraco. Vencemos a batalha, sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Deus Dagon, é grande, é forte, é superior, é imponente, é poderoso, e ninguém pode vencer. E diante disso, a arquinha, minhas palavras, a arquinha vai ser colocada aos pés de Dagon. Mas tem uma coisa que Deus não admite, você quer saber? É escárnio com o seu nome e com a sua presença. No capítulo 5, do verso 2 até o verso de número 4, nós temos então Deus se levantando dos céus e indo contra o povo filisteu. Por que Deus fez isso? Por que Deus se levanta contra o povo filisteu? Pelo fato do povo filisteu escarnecer do nome de Deus. A primeira parte do escárnio começa na estátua. Verso 3 e verso 4 vai dizer que eles colocam a arca nos pés de Dagon e vão dormir.
Quando eles acordam pela manhã, o que tinha acontecido com a arca? A arca tinha caído e estava com a boca na terra, de cara na terra. Eles olharam e falaram assim: mas como que essa arca caiu? O que aconteceu aqui? A estátua, perdão. A estátua. O que aconteceu com a estátua? Que a estátua caiu. Eles pegam a estátua, colocam de novo em pé e volta, né? No outro dia, quando eles acordam pela manhã, onde estava a estátua? Mais uma vez caída, só que agora com uma diferença: a cabeça tinha sido arrancada, as mãos tinham sido arrancadas e somente o tronco estava lá, e a cabeça e as mãos foram jogadas para o limiar, para fora. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que ninguém é maior do que Ele. Sabe o que Deus estava querendo dizer para o povo de Israel? Duas coisas, quando ele quebra a estátua. Foi o próprio Deus que quebrou, viu, irmãos? Amém? O próprio Deus quebra a estátua. Sabe o que ele estava querendo dizer? Duas coisas. Primeiro, Deus demonstrou rapidamente que a derrota que os filhos de Israel tiveram, o exército de Israel tiveram na batalha, não foi por conta da falta do poder de Deus. Quando Deus vem, pega a estátua, joga no chão, estátua, viu? Não é arca não, para quem confundir aí, a estátua cai no chão, depois pega a estátua, arranca-lhe as mãos, arranca-lhe o pescoço e joga para fora as mãos e a cabeça. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim: olha, vocês estão se vangloriando, vocês estão me menosprezando, vocês estão me diminuindo, mas deixa eu te falar, vocês só venceram a guerra porque eu quis que vocês vencessem. Vocês não venceram a guerra porque eu tenho pouco poder, eu utilizei de todo o meu poder e não consegui ganhar de vocês. Não, estou mostrando para vocês que o seu Deus não é nada e vocês também não são nada. Segundo lugar, o Senhor demonstrou a sua superioridade. Primeiro, ele demonstrou que não foi por falta de poder, e segundo, ele mostrou a sua superioridade, humilhando o deus Dagom, que era considerado o deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus da colheita, o maior deus de todos os tempos. Deus mostrou para os filisteus que Deus é maior do que ele e do que qualquer outro. Amém. Agora a segunda cena é no capítulo 5, eu estou correndo, viu, irmãos, para dar tempo. O capítulo 5, do verso 8 ao verso 12, é a segunda cena que eu quero mostrar para os irmãos, que é a cena que eu denominei cena da peste bubônica. E por que eu chamei ela de cena da peste bubônica? Olhe para mim, por 3 motivos que eu fiz isso. Eu chamei essa segunda cena de peste bubônica. Primeiro, devido a uma referência a um livro antigo chamado Septuaginta. Este livro antigo, tradicional, israelita, escrito em Alexandria por 70 judeus, historiadores, escribas. Essa Septuaginta, ela faz uma referência a esta época aqui, quando a arca de Deus é roubada na Filistia, saírem da terra ratos, o texto diz assim, e ratos apareciam por dentro da terra. Ou seja, o próprio Deus permitiu que ratos invadissem a Filistia, quando estes tomaram a arca de Deus e fizeram o escárnio de Deus, provocando a ira de Deus. Então, primeiro, o que Deus fez? Deus atingiu primeiro a estátua, Deus pôs o dedo, Deus pesou a mão nos seus deuses, já quebrando a sua religiosidade. Depois, o que Deus vai fazer? Deus vai permitir que ratos empesteados, ratos com doença, adentrem no meio da Filistia, provocando então uma peste bubônica. Esta peste não é relatada nos livros, ela só vai aparecer centenas de anos depois, mas todas as causas, todo o diagnóstico que é feito nas dores que o povo filisteu recebeu, é de uma peste bubônica, né? Inclusive o verso 9 vai dizer que as partes íntimas,
as virilhas dos filisteus ficavam inchadas, ficavam com ínguas, e a ponto dessas ínguas virem à tona e explodirem. Há relatos na Bíblia aqui que a ira de Deus foi tamanha sobre o povo filisteu, por ter provocado Deus, colocando a arca debaixo dos pés de Dagom, dizendo que Dagom era superior, que o texto vai dizer que veio esta peste trouxe essas ínguas, e as hemorródias de quase todo o povo da Filistia vieram à tona. Imagine, o texto vai dizer que milhares de homens foram mortos pelo fato de provocarem a ira de Deus. E em terceiro lugar, por que eu digo que é uma peste bubônica? Porque lá no no versículo 4 do capítulo 6, vai dizer, diante desse estouro de hemorródias, estouro de ínguas, de dores, de tumores, que aconteceram nessa época nas virilhas e partes íntimas dos homens filisteus e das mulheres filisteias, o texto vai dizer que para tentar diminuir a ira de Deus, você sabe o que os filisteus fizeram? Eles fizeram duas estátuas, eles fizeram duas esculturas. A primeira escultura, a escultura de uma hemorródia de ouro. Sério, eles fizeram uma escultura de hemorródia e revestiram eles de ouro. E além disso, eles fizeram uma escultura de rato e revestiram de ouro 5 hemorródias, 5 ratos, que representavam as 5 cidades e os 5 príncipes da Filistia. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram, colocaram na tampa da arca e dizia: estes presentes que estamos dando ao Deus de Israel vai fazer com que a sua ira seja aplacada, né? Por isso eu digo que isto foi um relato da ira de Deus. Verso 6, capítulo 5, leia comigo, por favor. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdote, e os assolou, e os feriu com quê? Alguns têm tumores, né? Tem alguns diferentes. Hemorródias ou tumores em Asdote e nos seus termos. Verso 9. E sucedeu que, assim que levaram a mão do Senhor, e sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorródias nas partes íntimas. Veja que a ira de Deus veio sobre aquele povo que ascendeu contra o Senhor, se levantaram contra Deus, zombando de Deus. Deus então levanta, trazendo o seu peso da sua mão sobre aquele lugar. Escute bem, quando isso começa a acontecer, o que o povo de Asdote faz? Eles perceberam que toda esta peste que veio, que assolaram eles, que estavam assolando eles, veio devido a eles ter pegado uma arca, não foi? O que eles fizeram? Eles pegaram a arca e falaram assim: pega essa arca e leva para fora daqui. E eles pegaram a arca e levaram para outra cidade, chamada cidade de Ecrom, ainda na Filistia. Verso 11 e 12, leia comigo o verso 11 e 12. Porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali, e os homens que não morriam eram atacados por hemorródias, e o clamor da cidade subiu até o céu. Veja que eles tiraram a arca de uma cidade, foi para outra cidade, foi para outro lugar, tentando tirar a ira de Deus sobre aquele povo.
por ter roubado a arca, e além de ter roubado, ter menosprezado Deus. E cada vez que eles tiravam a arca e colocavam para outro lugar, a mão de Deus pesava sobre eles. Agora veja comigo aqui o ápice da humilhação. O ápice da humilhação se encontra aqui no verso de número 12, na última parte, que diz assim, e os homens que não morriam eram atacados com hemorródia, que o clamor da cidade subiu até os céus. Por que eu digo que aqui é o ápice da humilhação de Deus para aquele povo? Sabe por quê? Porque eles estão clamando não é para Dagon, eles não estão clamando para Beelzebu, eles não estão clamando para Astarote, eles estão clamando a Deus. Para mim e para você que servimos ao Senhor, é tranquilo, natural e bom, é louvável buscarmos a Deus. Agora imagine um povo que desprezou Deus, um povo que odiava o Deus de Israel, um povo que não tinha simpatia por Deus, que não adorava a Deus, que não clamava a Deus, que fazia de tudo para rebaixar Deus. O peso da mão de Deus foi tão grande, a humilhação chegou num ápice de uma altura tão grande, o ápice da humilhação, que fez com que o povo que não se curvava a Deus, se curva agora clamando: Senhor, tem misericórdia de nós. Reconhecemos que o Senhor é Deus, reconhecemos que o Senhor é poderoso, reconhecemos que o Senhor é maior, então tenha piedade de nós. Verso de número 12, parte final, dizendo que Deus ouviu o clamor daquele povo. Amém. Até que então chega no capítulo 6. O capítulo 6, os filisteus, eles vão procurar uma maneira de resolver este problema. Eles estavam pegando a arca, levando para outra cidade, pegavam a arca, levavam para Gaza, de Gaza levavam para Ecrom. E cada vez que essa arca ia para as cidades eram assoladas com tumores, com pestes, com mortes, com assolações, com o juízo de Deus. Até que então eles falaram assim: espera aí, não vamos mais levar essa arca para lugar nenhum. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos consultar os nossos sábios para ver o que nós fazemos então. Já que nós estamos tirando a arca está fazendo a nossa cidade ser destruída, o peso da mão de Deus, o que nós vamos fazer? E é aí que eles vão convocar alguns sábios para saberem o que eles deveriam fazer. E no verso de número 1 e o verso de número 2 vai nos mostrar isso. Os filisteus procurando saber com os sábios o que ele ia fazer. E os sábios, eles eram sábios só de fachada. Porque esses sábios aqui, na verdade, não tinham nenhum conhecimento da maior sabedoria, que era Deus. Esses sábios vão aconselhar que eles fizessem então aquelas mini esculturas que eu acabei de falar, que eu nem vou falar mais, né? Eles fizeram as esculturas, colocaram lá ao lado da arca, e depois eles tiveram uma brilhante ideia. E essa ideia é uma coisa extraordinária. Verso 12, capítulo 6. Capítulo 6, eu estou correndo, viu, irmãos? Eu estou correndo para ver se dá tempo. Verso 12. Então verso de número 7. Verso 7. Olha o que os sábios dos filisteus tiveram, a brilhante ideia que eles tiveram. Verso 7. Agora, pois, eles já fizeram as esculturas, viu, gente? 5 hemorródias e 5 ratos de ouro. Fizeram, colocaram ao redor da arca. Aí verso número 7, eles terminaram de fazer a escultura. Verso 7, olha: agora, pois, tomai e fazei um carro novo, e tomai quantas vacas? 2 vacas com cria. Como é que chama a cria da vaca? Bezerro. Verso 7, capítulo 6. Pegaram 2 vacas com cria, sobre os quais não tenha subido jugo. Atai as vacas ao carro,
e tirai dela o bezerro e levai-o para casa. Pastor, não estou entendendo. Olhe para mim, você vai entender. O que eles fizeram? Fizeram lá as esculturas, colocaram ao redor da arca, fizeram um baú, uma espécie de cofre para guardar a arca, e tiveram a brilhante ideia de fazer um carro novo, novinho, um carro novo, e colocar para puxar esse carro 2 vacas. Essas 2 vacas, elas deveriam ter crias, ou seja, bezerros. Só que essas vacas que tinham bezerros, tinham que ser vacas que nunca puxou um carroção. Ou seja, tinha que ser uma vaca sem experiência nenhuma no ramo. Eles pegam então essas vacas, coloca ali então o jugo, coloca ali então o carroção, e pega os seus bezerros e leva para onde? Para longe da vaca. A vaca não poderia ter contato mais com os bezerros. A vaca não tinha experiência nenhuma de puxar o carroção. O que eles fizeram? O que eles estavam querendo, tramando isso aí? Verso 8, verso 9. Vendo então, se ela subir pelo caminho dos termos de Bet-Semes, foi ele quem nos fez grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. Olha o que eles estão querendo, olha o que eles estão fazendo aqui. Pegaram as 2 vacas com as suas crias, tiraram as suas crias, vacas que não tinham experiência com o carroção, coloca o carroção, coloca a arca em cima, coloca as estatuetas, as esculturas ao redor, cobre-lhe com um cofre e coloca esta vaca no meio da cidade de Ecrón. Coloca essa vaca no meio da cidade de Ecrón, se afasta do carroção, se afasta das vacas, vira um para outro e fala assim: olha, se essas vacas subirem caminho e ir de volta para Israel, foi Deus que fez isso. Mas se porventura essas vacas se extraviarem e voltarem em busca dos seus bezerros, então quer dizer que isso tudo que aconteceu conosco foi coincidência, e nós vamos ficar com a arca, e Dagon é maior. Qual a probabilidade de acontecer aqui? Qual era o certo? Era das vacas não irem para lugar nenhum, né? Ou voltar, não sei se o que poderia acontecer, eu não tenho experiência com isso, eu não tenho... Oi? Isso, né? Então, pior, quem puxa o carroção então é boi, né? E colocaram nas vacas. Então qual era a ideia deles? A ideia deles era que não fosse para lugar nenhum. A ideia deles era que aquilo acontecesse. O que ia acontecer? Voltar ou não ir para lugar algum, ficar ali, e eles tomarem aquilo como um alívio, uma desculpa para continuarem com a arca e dizendo que Dagon era maior. Mas sabe o que aconteceu? Verso de número 12, leia comigo. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes. Vai, irmão, vai, glorifica o Senhor. Irmão, a Bíblia não fala, mas eu creio. Deus virou do céu e falou assim: vai lá, anjo, conduz as vaquinhas para mim. Vou mostrar para Israel vou mostrar para os filisteus que nenhuma doença, nenhum jugo, nenhuma hemorródia, nenhuma peste, nenhum tumor, inchaço nas suas virilhas aconteceu por acaso. Aconteceu porque eu sou Deus e eu sou grande, ninguém é maior do que eu. As vaquinhas maior. Então as vacas se encaminharam pelo caminho e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando. Estava cantando, irmão, estava cantando a Deus, e se desviaram, nem para a direita e nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás, olhando de longe para ver o que estava acontecendo, e as vaquinhas sendo guiadas pela mão do próprio Deus. Aleluia, glórias a Deus. E voltou, a arca de Deus voltou para casa. Amém?
verso de número 15: e os levitas desceram a arca, como também o cofre que estava junto dela, e estavam os objetos de ouro, puseram-no numa grande pedra, os homens de Bet-Sem é uma cidade de Israel, e ofereceram um holocausto, sacrificou as 2 vaquinhas em adoração a Deus, amém, e o nome do Senhor foi glorificado, a arca de Deus voltou para casa, amém. Pastor, qual foi o período do dia que a arca saiu de Israel e foi para os filisteus, até o dia que a arca voltou para Israel? 7 meses de pestes, de terror, de assolação sobre os filisteus. Sabe o que aconteceu com os filisteus? Nunca mais eles pisaram no limiar onde a cabeça e as mãos de Dagon foi destruída. Nunca mais eles se atreveram a pisar naquele lugar, dizendo que realmente Deus era soberano. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Vamos lá, vou trazer 2 aplicações de tudo isso que nós falamos aqui. Vou trazer 2 aplicações e finalizo para nós participarmos da ceia do Senhor. Primeiro, os capítulos 4, 5 e 6 nos revelam uma faceta de Deus que a igreja não está acostumada de ver, que é o lado da justiça de Deus. Interessante falar sobre isso, que nós estamos num período onde os pastores, os líderes, os pregadores, eles pregam muito sobre o amor de Deus, e de fato é bom pregar sobre o amor de Deus. Nós estamos vivendo uma época onde os pregadores, os meus colegas pastores e ministros e líderes das igrejas, estão ministrando somente a parte boa de ser cristão. Inclusive hoje pela manhã, não foi, Ângela? Ângela comentou de um livro que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus, e nesse livro relata a história de um pastor que não desafiava a igreja. Era uma igreja rica, era uma igreja cheia, e pelo fato de ser, não sei, talvez uma igreja rica, ele não desafiava, ele não pregava sobre pecado, ele não pregava sobre o juízo, ele só pregava as coisas boas do lado de Deus, as coisas benéficas, os presentes, a facilidade, o reino eterno. E de fato, eu como pastor líder, eu tenho que pregar sobre isso, eu tenho que animar a igreja. Deus tem sim bênção para a sua igreja, diga amém. Mas eu não posso ser negligente e não pregar para vocês o lado que a igreja não está acostumada de ver de Deus. Qual é o lado que a igreja não está acostumada? O lado da justiça, o lado onde Deus pesa a mão, sim, onde Deus castiga, sim. Quando você pega o livro de Apocalipse, e hoje pela manhã, nos domingos pela manhã nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse, fala por diversas vezes Deus castigando os homens, castigando com flagelos, castigando com taças de iras, castigando com trombetas que só causam destruições. Tudo isso é o lado do juízo de Deus que a igreja não está acostumada a ver, ou entender, ou aprender, ou ser ensinada. Este texto, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, nos mostra esse lado que Deus tem, que nós muitas vezes não queremos enxergar, não queremos ver, e muitas vezes não entendemos. Olha, perceba para você ver, vamos lembrar, os sacerdotes morreram, 34 mil homens morreram, a arca da aliança foi cativa, a estátua foi destruída, os filisteus foram massacrados com peste bubônica, e alguns israelitas morreram ao olharem para a arca. Tudo isso aqui revela essa parte do juízo de Deus, e falar sobre o juízo de Deus nos traz um pouco de desconforto. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos compreender de fato o juízo de Deus. Você sabe por quê? Porque quando eu olho para o castigo de Deus para determinadas pessoas, eu olho para ele com os meus olhares da minha justiça.
Você olha para uma pessoa e fala assim: mas a pessoa é tão boazinha, aquela pessoa faz tão coisa boa, olha, tão bem, e sobreveio tamanha desassolação. Ela é uma pessoa tão boa e aconteceu essa desgraça sobre ele. Olha, mas não entendo, eu sou uma pessoa tão boazinha, não é assim que a gente fala? Eu sou uma pessoa tão boazinha, eu não faço mal a ninguém, e por que aconteceu isso comigo? Muitas vezes nós questionamos algumas atitudes de Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender de fato. E por que nós não conseguimos compreender? Porque nós olhamos para a justiça de Deus com o filtro das nossas justiças. E é aí que eu relembro aquele texto onde a Bíblia diz que as minhas justiças são como trapos de imundícia. É por isso que muitas vezes nós não compreendemos. Mas o apóstolo Paulo faz uma declaração no capítulo 2 e versículo 5 que é sensacional. Ele diz assim, capítulo 2, verso 5 de Romanos: mas segundo a tua dureza e teu coração impertinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus, os juízos de Deus são justos. Deixa eu repetir: o juízo de Deus é justo. Deixa eu dizer mais uma vez: tudo que acontecer na sua vida, tudo que acontecer na sua vida, que for algo desastroso, algo terrível, e você olhar para essa coisa terrível, esse algo desastroso que acontecer na sua vida, a primeira coisa que você vai pensar: Senhor, por que eu? Deixa eu te falar, Deus é justo. Tudo que Ele faz é com equidade, é com justiça, é com poder, é com graça, é com perfeição. Por isso, meu querido irmão, quando eu olho para esses textos e vejo Deus aplacando o povo com esses inchaços, com essa peste, tudo aqui foi devido à justiça justa do Senhor. Amém? Então quero alertar a igreja a não brincar com Deus, porque Deus é amoroso, Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é bom, Deus é paciente para com os seus filhos. Mas uma hora a misericórdia acaba, uma hora a paciência acaba, e o lado bom, o lado amoroso, o lado longânimo de Deus agora dá lugar para o seu lado de justiça. E quando Ele vir aplacar a sua mão, ou melhor dizendo, pesar a tua mão sobre você, você não vai poder dizer que Deus é injusto. Sabe por quê? Porque Deus é justo em tudo que faz. Ai do homem, deixa eu falar aqui com um tom bem sereno, para ficar bem fixo na sua mente. Ai do homem que cai na mão de um Deus irado. Amém? Primeira coisa, a justiça de Deus. Segunda aplicação que eu quero trazer para a igreja. Segunda aplicação, observe que desde os primeiros versículos do capítulo 5 e o capítulo 6, os filisteus cometeram dois grandes erros contra Deus. Qual foi o primeiro erro que eles cometeram contra Deus? O primeiro erro, eles colocaram a arca aos pés de Dagon. Segundo erro, eles fizeram a escultura de hemorroidas e de ratos de ouro, colocou na arca de Deus e dizia: Senhor, Deus de Israel, está aqui as hemorroidas, está aqui os ratos de ouro, na tua arca, na tua presença, e nós estamos te pedindo, é um presente que nós estamos dando para o Senhor, então diminui a sua ira aí, diminui a sua raiva aí. Olha o que eles fizeram. Deus recebeu a hemorroida, Deus recebeu os ratos de ouro. Para quem está com dúvida aí, é não, viu? Não.
E por que eles erraram a colocar a arca aos pés de Dagon e a fazer essas esculturas para tentar aplacar, diminuir a ira de Deus? Eles fizeram isso, eles erraram assim, sabe por quê? Olha a resposta é simples: eles erraram porque não conhecia Deus. Por que os homens da terra pecam tanto contra Deus? Por que os homens, a humanidade, peca tanto, erra tanto contra o Senhor? A resposta também é simples. A resposta é: eles erram porque não conhecem a Deus. E quando eu digo que os filisteus erraram por não conhecer a Deus, eu acho isso normal. Quando eu digo que os homens lá fora, o mundo lá fora erra contra Deus ou peca contra Deus, porque não conhecem a Deus, fala bobeira contra Deus, por não conhecerem a Deus, eu também digo isso e acho isso normal, simplesmente, absolutamente normal. Eles pecam porque não conhecem a Deus, porque não sabem quem Deus é, não conhecem o Senhor, então eles erram por causa disso, pela sua falta de conhecimento. Mas o que me assusta, sabe o que é? É ver os filhos de Deus errando contra Deus por não conhecê-lo. É isto que deve assustar-nos, é isso que deve chamar a nossa atenção, é isso que nós devemos ficar atentos, porque o meu erro como filho de Deus, sabe qual deve ser? Um erro por causa da minha falha, por não suportar o pecado, por não conseguir não pecar. O meu erro contra Deus deve ser esse, um erro cometido por acidente, um pecado que eu não suportei, a carne vibrou e eu não tive condições de suportar. Esse deve ser o erro do cristão, uma luta, uma peleja. Mas errar por não conhecer a Deus é inadmissível. E eu fiz aqui um pequeno raio-x da igreja atual. Olha para você ver o raio-x da igreja atual. Veja se você está incluído nele aí. Primeiro, a igreja não conhece a Deus e não sabe o que é ler Bíblia. Não sabe o que é orar. A igreja atual não sabe o que é amar. A igreja atual não sabe o que é perdoar. A igreja atual é uma igreja que não sabe o que é bom testemunho, não sabe o que é evangelizar, não sabe o que é interceder. A igreja atual as mulheres atuais da igreja não sabem se vestir. Se estiver andando na rua, eu não sei quem é que está indo para a festa ou quem está para a igreja. Por quê, pastor? Porque não sabem se vestir. A igreja atual não sabe comprar prestações, fazer prestações fiado. Por quê? Porque não paga. A igreja atual não conhece a Deus. A igreja atual não sabe o que é culto. O que é culto? Culto não é entretenimento. Culto não é o lugar onde você vem para arrepiar. Culto não é um lugar onde você vem para se socializar. O culto não é um lugar que você vem para construir relacionamento ou criar investimento, não. Fast food, mercado, supermercados que você vem, procura alguma coisa na galeria das orações, pega e vai embora, não. A igreja atual não sabe o que é culto, não sabe amar, não sabe perdoar, não sabe evangelizar, não sabe orar, não sabe ler Bíblia, então não sabe quem é Deus. E é por isso que nós vemos um monte de igreja fraca, anêmica, sem brilho, dando mau testemunho, porque não conhece a Deus. E por que não conhece a Deus, pastor? Sabe por quê? Porque tem um espírito de preguiça, de comodismo que apodera da mente desse irmão, dessa irmã, e que quer só buscar a facilidade da vida.
e não quer ler Bíblia, não quer estudar da palavra de Deus, não quer buscar conhecimento de Deus. Porque segundo Romanos capítulo de número 1, Deus se revela para nós através da natureza, Deus se revela para nós através da nossa consciência. Mas através da natureza e através da consciência, elas são formas abstratas, elas são formas imperfeitas, melhor dizendo, elas são formas imperfeitas e você não consegue ver claramente assim. Você quer conhecer Deus claramente, leia a Bíblia. Me ajuda a pregar? Você me ajuda? Vira para o seu irmão e pergunta: você leu a Bíblia hoje? Essa semana? Esse mês? Esse ano? Você leu a Bíblia esse ano, mas não vale na igreja, viu? Não vale na igreja. O povo não ama a Bíblia. O povo não sabe. A gente pede assim: abra a Bíblia em Filipenses. Não sabe, está lá em Gênesis. Deixa eu te ensinar um negócio aqui, para você não ficar perdido e até vergonhoso para você. Para os novos convertidos isso é normal, mas para crente velho convertido, deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Decora todos os livros da Bíblia, vai ficar mais fácil para você. Ah, pastor, é difícil não. Difícil é quando você dificulta. Decore. Quando você decorar, você vai saber mais ou menos onde estão os livros e você vai em cima deles. Não conhece de Bíblia, não lê a Bíblia, não manuseia a Bíblia, não sabe nada da palavra de Deus. É por isso que nós estamos vivendo esses cultos feios, fracos, só estamos tendo aí pastor bandido, rico, milionário, andando de Ferrari para cima e para baixo. Por quê? Porque estão um bando de otários espirituais, que não sabe o que é Bíblia, que na hora que chega um charlatão sem vergonha, filho do diabo, cheio de capeta nas costas, não sabe discernir aquela árvore que dá fruto e aquela árvore que não dá fruto. Culpa sua, irmão. Está sendo enganado, por quê, pastor? Culpa sua, que não lê Bíblia, que não busca o Senhor, que não vai atrás de conhecimento, que não ora, que não conhece Deus, vive essa vida medíocre, essa vida mediana. Nós temos que despertar, nós somos filhos de Deus. Eu conheço meu pai, eu sei a idade dele, eu sei onde ele nasceu, o nome da mãe, do pai, dos irmãos, dos sobrinhos, conheço o gosto, sei dos defeitos, sei das qualidades, de igual modo também da minha família. Por quê? Porque eu conheço. E você que diz que é filho de Deus, mas não sabe o que Deus gosta, não sabe orar, não sabe tratar os irmãos, não sabe divulgar a sua palavra, não sabe nada de Deus. É uma vergonha para nós. É uma vergonha para nós termos a coragem de falar que somos filhos de Deus. Mas sabe o que é bom de tudo isso? É que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Você pode pegar na mão do seu irmão, dá um apertozinho nele, até doer, e fala assim: Deus é misericordioso demais. Aleluia, irmão, eu estou feliz, Deus é misericordioso. Amém. Qual a minha intenção? Finalizo. A minha intenção é que você saia daqui essa noite dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor. Porque se o Senhor levantar do trono e falar assim: hoje eu peso a mão na vida dele, na minha vida, eu estou simplesmente lascado. Se o Senhor levantar do céu e falar assim: é hoje que eu peso a minha mão, quem poderá nos arrebatar da mão de um Deus irado? Hein? Operando Deus, quem pedirá? Se Deus do alto do céu falar assim: hoje eu peso a mão naquele irmão, naquele filho, naquele lá em fulano, quem vai impedir o agir de Deus? Então eu quero que você dobre a sua cabeça, não agora, estou dizendo na hora que você for orar, e você fala assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o que eu mereço de fato é tudo isso que os filisteus passaram. Porque tudo isso que os filisteus passaram, sabe por quê? Eles passaram isso porque não tinha conhecimento do Senhor. Eu mereço tudo isso porque eu também não te conheço, Senhor. Mas eu estou aqui pedindo no nome de Jesus: tenha misericórdia de mim. E Deus terá misericórdia do seu povo. Curve a sua cabeça. Espírito de Deus, tenha misericórdia primeiramente de mim, Senhor.
que o Senhor me colocou como pastor dessa igreja. E muitas vezes, ó Deus, ó Pai amado, eu fraquejo, eu falho no ensinamento. Ó Deus, ó Pai, muitas vezes eu uso palavras que por causa do ânimo saem da maneira que não deveria ter saído, meu Pai. Por isso eu peço, Deus, tenha misericórdia primeiro de mim, que sou pecador, que sou falho, que preciso também de conhecer, de crescer, de saber mais, ó Pai. Tudo aquilo que eu sei ainda é nada, são frações, estão abaixo de zero daquilo que o Senhor tem para revelar para os teus filhos. Meu Deus, eu oro pela tua igreja, que a tua misericórdia nos alcance, que esta justiça, meu Deus, ó Pai, não venha sobre nós, pelo contrário, que haja sobre nós o teu amor e misericórdia. E quando o Senhor nos corrigir, eu tenho certeza que o Senhor vai nos corrigir, meu Pai, porque o Senhor nos ama. Nós aceitamos este amor, nós aceitamos essa correção, dizendo que o Senhor é Deus da nossa vida e precisamos do Senhor, dependemos de Ti. Este é o meu desejo e a minha oração, que a tua igreja entenda e compreenda que ela deve, ó meu Pai amado, desejar o Senhor, ó meu Deus, ó Pai amado, depender do Senhor. No nome de Jesus é o que eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, por favor. Falei que ia ser rápido, demorei, né? Vamos cear, amém? Vamos estar ceando ao Senhor. Oh, glória a Deus. Você sabe por que eu gosto de fazer exposição assim, igual nós estamos fazendo de Samuel? É que o que vim, veio. Acho que o povo não entendeu não, né? O que vim, vai. Amém? Eu não posso fugir não. Se o texto está falando de justiça, se o texto está falando de peso, se o texto está falando sobre coisas assim, se converter do pecado, eu vou falar sobre isso. Amém? E a palavra de Deus está sendo pregada. Amém? Vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé todos.